Vamos lá, então. Vamos começar o nosso conteúdo, tá? De análise diferencial para conservação do momento linear. Então, seguindo o nosso cronograma, né? Então, esse nosso ponto 4, já falamos das equações na forma integral. Falamos da equação de Bernoulli, como calcular no tubo de Pitot pressão estática, pressão de estagnação, usando a pressão estática de estagnação e a dinâmica, né, como calcular a velocidade. Vimos as 3 formas da equação de Bernoulli e hoje a gente vai falar, né, da introdução à análise diferencial do escoamento, tanto de massa quanto da equação também na quantidade de movimento, que é para chegarmos na nossa famosa e aplicável equação de Navier-Stokes. Não estou apresentando, não? Está aparecendo, não? Gente. Vou voltar aqui. Eu tinha colocado e saia. Acho que agora tá. Obrigada, Lainá. Mas só tinha apresentado isso mesmo, o slide inicial, perdão, gente. O cronograma, tá? E a nossa ementa aqui para situar onde estamos. Então, como eu falei, já vimos as equações básicas na forma integral, né? Equação para escoamento incompressível de fluidos não viscoso, que é a nossa equação de Bernoulli. E na aula de hoje, na aula da terça-feira que vem, a gente vai exercitar sobre a introdução à análise diferencial do escoamento. Lembrando que tinha uma aula teórica assíncrona sobre esse conteúdo, postada para que vocês vissem, mais a parte matemática, de como chegar nas equações finais. Então, hoje eu vou rever, né, de uma forma mais rápida, para que a gente consiga chegar, não rápida em tempo, não, mas de forma mais dinâmica, mais simples, só explicando, né, as considerações que foram feitas para chegar na equação final e a gente aplicar nos exercícios. Então, só reforçando aí as nossas datas de avaliação. De hoje a 8 é a nossa prova da segunda unidade. Vocês têm um prazo a mais para fazer o questionário e o relatório. Sábado tem encontro com a monitoria, certo? Então, por favor, gente, não faltem 11/12. Então, aí todos os dados, está lá no SIGA também. E a gente vai começar a falar de análise diferencial, né? Porque tem aqui, professora, revisão, né? Como é que antes a gente estava falando de integral e análise diferencial. Eu quero mostrar para vocês a diferença, né? Antes a gente fazia uma análise integral, delimitava aquele volume de controle, analisava tudo que passava, entrava e saía. Então, o que a gente quer agora é estudar esse escoamento ponto a ponto, né? Compreender e controlar as variáveis geométricas. Então, vai ser bem importante a gente trabalhar com todos os eixos x, y, z, em todas as dimensões. Né? E na abordagem diferencial, a gente detalha essa geometria, né, para conseguir ter uma maior aproximação desses parâmetros, entender, por exemplo, sobre vórtice, sobre aquela força, entender como se comporta um fluido, não agora de forma generalizada, como a gente via antes, no volume de controle, na análise integral. Então, antes a gente só via o que entrava, nos importava o que entrava e o que saía, não. Agora, esse nosso volume de controle, ele deixa de ser uma caixa preta, a gente vai analisar o que acontece, né, dentro desse domínio do escoamento. Isso quando a gente pensa no movimento de uma esfera, de uma bola, essa análise diferencial é bastante estudada. Né? Até quando foi na Copa, a Jabulani, mas os jogadores não se adaptaram, porque tinha toda uma questão de aerodinâmica, tinha toda uma influência, né, geométrica, né, do fluido quando atuava sobre aquela superfície, aquela geometria. Então, o objetivo da análise diferencial é esse. Né, estabelecer as equações que vão governar esse escoamento do ponto de vista diferencial, né, e trazer essas soluções numéricas, essa descrição detalhada desse escoamento, através, aí a gente vai falar de velocidade, pressão, pode trabalhar em diversos campos, temperatura, densidade e tensão. E a gente vai fazer isso, né, para as 2 equações que a gente já viu de forma integral e agora vamos ver de forma diferencial, que é a equação da conservação da massa e da quantidade de movimento. Então, lembre que antes a gente tratava do volume de controle, agora a gente vai reduzir, né, esse volume de controle, a gente vai diminuir esse volume de controle até uma quantidade infinitesimal. Né? Aí a gente vai tratar desse ponto, desses
campo de escoamento que a gente quer analisar. Começando primeiro pela equação da continuidade. A gente vai fazer isso também, gente, em todos os eixos. Tá? Então, a gente vai trabalhar o eixo x, y e z. Então, para a gente trabalhar o eixo x, y e z, e a gente analisa os fluxos, tanto de entrada quanto de saída, e na análise diferencial, né, para cada eixo. Por exemplo, eu vou pegar aqui no eixo x, né, que é esse daqui. Vou pegar aqui nosso marcador. No eixo x. Né? Então, a gente vai ter aqui no eixo x a massa específica, né, vezes aqui a nossa componente, que é U, né, mais, aí a gente vai ter que fazer, né, a derivada aqui da massa específica vezes esse componente da velocidade no eixo x, que é U, dividido por x, vezes dx por 2. Por que dx por 2? Porque ele vai partir, né, do centro para a parede, positivo, olha o sentido, positivo, atuando em que área? dy, dz. Analisando agora, né, da parede para o centro. Da parede para o centro. Olha aqui. Positivo. É da parede para o centro, né, ou do centro para a parede esquerda. Como a gente pode... Deixa eu colocar do centro para a parede esquerda, para ficar mais fácil da gente ver os sinais. Do centro para a parede esquerda, o meu sinal ele é negativo. Então, a gente vai fazer ρ, U, né, a componente da velocidade em x, menos a variação da massa específica vezes a velocidade em x, dx por 2, né, porque eu estou trabalhando do centro para a parede, em que área dy, dz. Então, se a gente faz isso para todos os eixos, eixo x, eixo y e eixo z, a gente vai ter aqui, né, para entrada, lembra a entrada, todos os sinais são negativos, saída, todos os sinais são positivos. Ó, sinais aqui dessa variação da massa específica, componente de velocidade, menos, menos e menos. E o que se tratava, né, desse acúmulo lá para análise integral, vai ser agora a variação da massa específica ao longo do tempo e o volume. Esse volume agora infinitesimal que a gente está tratando, não mais o volume de controle, x, y e z. Então, vou rearranjar aqui essa equação. Este termo mais a entrada, na saída, mais a entrada. Observe que eu vou ter sinal positivo e negativo para cada massa específica ou componente de velocidade, eles vão se cancelar. E a gente vai ficar apenas com esses termos, que são comum aqui, o volume a gente pode também anular. E chega na nossa equação diferencial da continuidade, que nos diz que a variação da massa ao longo do tempo, mais, né, a variação da massa vezes a velocidade ao longo de x, o mesmo ao longo de y, o mesmo ao longo de z, tem que ser igual a zero. Essa é a equação que a gente vai usar da continuidade na forma aí diferencial para aplicar num sistema em que a gente quer compreender, né, com tudo que se tratar aí, né, de fluxo máximo, né, de vazão, de movimento de fluido. A equação da continuidade e coordenadas cartesianas, claro, pode ter também para coordenadas esféricas, para coordenadas cilíndricas, tá? Mas ressalto também aqui, né, que apesar de ter para todas essas coordenadas, na disciplina eu cobro a parte de coordenadas cartesianas, mas eu vou mostrar também as cilíndricas ou a esférica mais à frente. Tranquilo até aí? Algumas considerações que a gente vai fazer ao longo da resolução dos exercícios, né? O escoamento é incompressível, então eu estou dizendo que a massa específica é constante. Então, a massa específica não vai variar ao longo do tempo, né? Então, ela também sai aqui, né,
dessa nossa variação aí da massa com a velocidade ao longo de x, aí eu posso também anular essa massa específica, dividido por zero dividido por ela, vai dar zero. Então, a gente tem que a variação da velocidade ao longo de x, né, de y e de z, é igual a zero. A gente pode trabalhar aqui também com divergente, né, e dizer que a variação dessa velocidade, dessas componentes da velocidade para cada eixo vai ser igual a zero. E isso é para escoamento incompressível. Então, muitas vezes, quando a gente quer validar um escoamento, né, verificar naquele campo de velocidade se o fluido realmente se comporta como incompressível, né, essa variação da velocidade nos eixos tem que ser igual a zero. Uma outra situação é para um escoamento em regime permanente. O que quer dizer em regime permanente? Que não há variação ao longo do tempo. Né? Se não há variação ao longo do tempo, esse nosso termo aqui, que nos diz que a massa específica varia ao longo do tempo, ele vai embora da nossa equação geral da continuidade. Uma outra simplificação também. Como eu disse a vocês, a gente pode fazer a mesma consideração para todas as coordenadas, né? O que vai mudar aí são os eixos de análise, no caso, para as coordenadas cilíndricas. A gente vai ter R, Z e o ângulo, né? Vamos chegar também na equação da continuidade para coordenadas cilíndricas. Aí podemos também fazer as mesmas considerações, escoamento incompressível, né? Onde a massa específica não vai variar, escoamento permanente, onde não há variação ao longo do tempo. Tá? Mas lembrando que eu cobrarei coordenadas cartesianas. E aí, quem for fazer aí mestrado, né, algum tipo de especialização também mais específica, ver também essas outras coordenadas, ver toda a parte de modelagem também. Eu lembro que eu vi no meu mestrado, vi no meu doutorado, para todos os outros tipos de geometria. Vamos fazer um exercício. Já tem a resposta aqui, né? Nós vamos desconsiderá-la. Vamos fazer como se estivéssemos fazendo do zero. Nesse exercício, ele fala... Ele é um exercício que trata da equação diferencial da continuidade, né, para um regime não permanente. Ele traz aí na imagem um amortecedor a gás de uma suspensão de um automóvel. Ele diz que se comporta como um dispositivo cilindro-pistão. No instante que o pistão está afastado a uma distância de 0,15 metros, né, o pistão aqui afastado do fundo do cilindro, 0,15 metros, a massa específica do gás é de 18 kg por metro cúbico. E esse escoamento aí, ele vai ser uniforme, o pistão começa a se mover, afastando-se da extremidade fechada do cilindro com uma velocidade de 12 metros por segundo. Então, ele se move nessa direção, com essa velocidade de 12 metros por segundo. O movimento do gás é unidimensional, né, na direção aí x, proporcional à distância em relação à extremidade fechada, varia linearmente de 0, né, até U igual a V, que é a velocidade do pistão, e ele pede que a gente avalie a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante, né, no instante T0, no instante inicial. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa equação, a equação diferencial da continuidade, né, aplicar todas as considerações que ele está trazendo na questão, né, de uma variação linear. Ele fala também que o regime, né, é não permanente. No instante que o pistão está afastado a distância L, a massa específica ela é constante, de 18 kg por metro cúbico. Vamos lá, fazer todas as nossas considerações, para que a gente avalie essa taxa de variação da massa específica do gás nesse instante, que é no instante T0. Ele traz uma coisa também aqui, uma informação na nossa imagem, que ele diz que a velocidade, né, U aqui, a velocidade em x é igual a V, x por L. Trazendo aqui várias informações na imagem e na questão.
Vamos lá, essa é nossa equação, né, total da continuidade aí. Como ele já disse, gente, que só varia em x e em y, então, ó, ou em x e em y, unidirecionalmente em x, em y e em z, né, a gente não vai ter essa variação da massa específica aí com a velocidade, nem em y nem em z. Então, esses termos já vão embora, os termos que não sobem. Como ele não disse que o regime é permanente, ó, eu não posso anular esse termo, né, que nos traz aí, né, o del rho, del t, a variação aí da massa com o tempo, mais, né, del rho u por del x igual a zero. Essa é a nossa equação diferencial da continuidade para essa questão, esta situação. Até aqui os cancelamentos, tudo bem? Vocês estão aí ainda? Sim, é tudo bem? Eu sim, estamos aqui, Mayara. A gente vai fazer a decomposição desse produto, né? Eu vou fazer, então, aqui a massa específica variando ao longo do tempo. Então, eu vou primeiro tirar a massa específica e ficar com menos massa específica vezes del x. Depois, eu vou tirar a componente da velocidade, o vezes del rho del x. A gente vai fazer a decomposição aqui desse produto, né? Apaga aqui que eu já baguncei tudo. E vamos ficar agora com esta equação para resolver. A massa específica ela é constante, ele não fala que há nenhuma variação da massa específica, né? No tempo zero, a massa específica é de 18 quilogramas por metro cúbico. Então, se ela é uma constante, ela é zero. A gente fica apenas com essa variação da massa ao longo do tempo, é igual a menos a massa específica e a variação da velocidade ao longo de x. Né? Mas, observe que ele nos disse aqui, né, que a componente da velocidade é igual a v vezes x dividido por L. X que está aqui multiplicando, se eu passo aqui para baixo, dividindo, a gente vai ficar com U por X é igual a V por L. Então, posso dizer que essa variação da velocidade no eixo X, né, usando a nossa componente aí do eixo X, é igual à velocidade dividido por L. Isso aqui é linear, ele fala aqui, ó, o movimento do gás, cadê? O pistão move se afastando da extremidade, o movimento do gás é unidimensional e proporcional à distância em relação à extremidade fechada, variando aí linearmente de zero até a outra extremidade. Então, observe que a gente vai substituir aqui, onde tem del U, del x, vamos colocar a velocidade dividido por L, que é o que ele nos indica aqui, que essa velocidade, né, o componente da velocidade é igual a V x por L. Então, tudo isso aqui será V por L, né, a velocidade pelo comprimento.
Vamos lá. Só tem aqui, ó, quem é a velocidade, a gente já sabe, que é de 12 metros por segundo. Né? E quem vai ser L? Quem vai ser o nosso comprimento aí? Né? Se ele fala que a variação é linear, né? O L vai ser o L inicial, né? Que é 15 centímetros, aí 0,15 metros, mais VT. Né? Nossa velha física aí. Né? Cara, tenho certeza que vocês tinham uma frasezinha aí para essa fórmula, quando eu estava estudando para o vestibular, como outras aí da física. Vamos substituir aqui no nosso L, e a gente tem que a variação da massa ao longo do tempo vai ser igual a menos a massa específica, velocidade, L0, velocidade vezes o tempo. Assim, a gente já pode encontrar quem vai ser essa nossa variação da massa específica, ou seja, a nossa taxa da massa específica do gás neste instante. Mas neste instante, lembrem que ele quer no tempo inicial, no tempo zero. A gente já tem todas essas informações aí para encontrar essa taxa de variação da massa específica no tempo zero. Chegamos aqui onde a gente queria, que era encontrar essa relação da massa ao longo do tempo, e vamos aplicar os nossos valores que foram dados para essa situação. A gente tem um comprimento, tem a massa, tem a velocidade, tem o tempo que ele determinou qual foi o tempo, e vamos substituir quando o tempo foi igual a zero. A massa específica, 18 kg por metro cúbico. A velocidade, 12 metros por segundo. L, 0,15 metros. E 12 vezes 0, que é a velocidade, vai dar 0. Gente, perguntem, não fiquem com dúvida. Teve alguma parte nesse desenvolvimento que vocês não entenderam o que a gente fez? Observem aqui, deixa eu voltar aqui. Observem que a gente pegou a nossa equação diferencial da continuidade, né? Simplificamos, porque a gente precisa sempre verificar o eixo que a gente vai analisar. Fez a decomposição do produto, como a massa específica não varia ao longo de X, esse termo também foi embora. E aí a gente ficou apenas com dU, dx, que na questão foi dado aqui essa relação. Como a variação era linear, né, L vai ser igual a L0 mais a velocidade vezes o tempo, e chegamos aqui no nosso resultado final. Né, que foi aquele resultado que já estava lá na frente, menos 1.440 quilogramas por metro cúbico por segundo. Né, que já que a gente está falando de taxa, massa específica, né, e tempo. Massa específica por tempo, quilograma por metro segundo por segundo. Estava ainda para incrementar mais uma coisinha nessa questão, né? Porque observe, ele pediu no instante t igual a zero. Se ele pedisse para qualquer tempo, gente, isso também era possível, e aí fica a dica, né? Se ele pedisse para qualquer tempo, a gente teria que fazer, né, a integral aqui do tempo zero até o tempo em que ele quer, que a gente quer conhecer essa variação da massa específica. Então, o que a gente faria aqui era encontrar essa variação da massa ao longo do tempo, né? Então, observe aqui que eu só fiz isolar a massa específica que estava multiplicando
né, passa dividindo, e aqui que está dividindo passa multiplicando. E aí a gente faz a integração e coloca o tempo de análise que a gente quer encontrar essa taxa. Vou só mudar aqui para ficar padronizado, que aqui eu coloquei o D. E aí integrar usar os nossos conhecimentos de cálculo, né? Que a gente vai ficar com LN, a gente tem uma divisão, vai ficar negativo, né? E aqui a gente vai ter também LN das nossas outras variáveis, uma divisão negativa. Esse sinal aqui já estava na nossa equação. A LN a gente pode transformar, né, no exponencial. E podemos aplicar isso aqui agora para qualquer valor de massa específica, comprimento inicial e velocidade. Isso para qualquer tempo. Perguntas? Então, vamos para a equação da conservação do momento. Vou seguir, certo? Aqui era isolando a massa específica também, que a gente poderia fazer isso. Não foi pedido isso na questão, tá? Eu só trouxe aqui, porque lá na questão ele pedia no tempo zero, para que vocês saibam, se fosse para qualquer tempo, né, como faríamos? Pegaríamos a nossa equação diferencial da continuidade final, que era para a taxa de variação da massa ao longo do tempo, e integraria de zero até o tempo que a gente quer encontrar. Essa parte sobre cinemática da partícula, tá? Que é uma parte também a mais que eu não cobro na prova, essa parte de translação, deformação linear, nem rotação e nem deformação angular, mas está também na nossa aula assíncrona, certo? Óbvio que quando a gente faz essa análise geométrica, né, que pode criar vórtices, então toda essa deformação, essa rotação, ela também é bem importante ser estudada, ela vai estar na nossa equação da diferencial da quantidade de movimento, ou de momento linear. Tá? Então, essa parte teórica está lá na nossa aula assíncrona. E vamos agora falar de análise diferencial para conservação do momento linear. A gente fez para conservação da massa e vamos fazer para a equação da conservação do momento linear. Lembrando que a gente vai usar a segunda lei de Newton, né? A mesma lei que a gente trabalhou lá para análise integral. Então, observe que a gente falou já disso, que força é massa vezes aceleração. Né? Que isso, quando a gente estuda o momento linear, que é a variação desse momento linear ao longo do tempo, né, vai ser igual a essas forças, né? O somatório das forças. Falamos de força de campo, força de superfície, e vamos seguir também tratando dessas forças. Aqui era para um sistema, né? E fizemos anteriormente para um volume de controle. A gente vai agora fazer essa análise diferencial. É que as forças, né, a variação da força, né, dm, aqui a gente vai ter agora velocidade dv dt. A gente vai ter aqui uma derivada material, né, que vai se tratar da aceleração. Quando esse fluido se movimenta e a gente aplica a segunda lei de Newton. A aceleração substantiva, ela vai depender das coordenadas. Então, essa variação aqui da velocidade, né, a gente vai tratar coordenada a coordenada. Por isso a gente chama de aceleração substantiva, x, y, z, e ao longo do tempo. A gente vai trabalhar com campo de velocidade,
né, nessas 3 dimensões, e transiente, que é ao longo do tempo. Então, essa derivada aqui material, dv dt, ela vai ser a variação da velocidade em x, a variação, e a componente de x, u, a variação da velocidade em y, é a componente de yv, a variação da velocidade de z e a componente dada, né, nosso del v, del z, e a variação da velocidade ao longo do tempo. É o que trata aqui esse nosso termo que representa a aceleração tanto convectiva quanto a aceleração local. Aquela para cada eixo, né, e aquela aceleração ao longo do tempo, né, Vt. Só lembrando que a gente está trabalhando com volume infinitesimal, né, então esse dm aqui, massa específica é massa por volume, a gente multiplica aqui a massa específica vezes dv, a gente tem o nosso dm, só para deixar tudo, né, em relação a todas as coordenadas. Então, dm aqui vai ser a massa, né, vezes dv, que é esse volume x, y e z, esse volume ali infinitesimal que a gente está tratando dentro, né, do nosso sistema, para fazer essa análise diferencial. Então, a gente achou aqui o nosso primeiro termo, digamos, da nossa equação diferencial do momento linear, mas a gente precisa lembrar quem são essas forças, né? Porque essa variação do momento linear ao longo do tempo é o somatório das forças. E a gente tem as forças de campo e as forças de superfície. A força de campo, que é devido à gravidade. Então, para todos os eixos, a gente vai ter que fazer aqui a análise para o eixo X, né? Força de campo no eixo X, a gravidade em X, massa vezes o volume. Ah, professora, mas por que é que agora a gente vai fazer essa análise para todos os eixos? Se na análise integral a gente falou, a gravidade só atua em Y, mas agora a gente precisa considerar, né, que esse elemento ele pode ter qualquer orientação e não necessariamente a gente vai trabalhar apenas em Y. A gente pode trabalhar com essa força de campo atuando em X e em Z também, dependendo aqui da orientação do elemento que a gente está trabalhando. Além da força de campo, além da força de campo, que é devido à gravidade, a gente ainda tem a força de superfície, né? A força de superfície, a gente tem as componentes normais e tangenciais. Para cada eixo, a gente vai ter aí 2 componentes, né, tangenciais e uma normal. A gente precisa ainda também analisar para cada, né, eixo essa força de campo normal e tangencial. Não se assuste, a equação vai ficar muito grande, porque a gente vai ter que fazer análise para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z, tanto das tensões normais quanto das tensões cisalhantes. Mas observe que a gente está tratando de força, né? Força vai ser a tensão vezes a área, tensão normal. Então, é a tensão normal no eixo X. Isso, perfeito, Bruno, perfeito, entendeu corretamente. A variação da força-peso, ela é em Y, né, mas eu não vou tratar ali em Y, eu vou trazer X, Y e Z, porque isso vai depender da orientação. Então, a depender da orientação, a gente vai decompor esse vetor ou trabalhar ali diretamente, se a orientação, né, for perfeitamente em X ou perfeitamente em Z, senão a gente vai precisar decompor esse vetor e trabalhar com a força de campo em Y para aquele vetor. Por isso que eu disse, vai depender vou voltar aqui, da orientação. Por isso que ele vai depender da orientação. A gravidade vai atuar aqui, né? Mas esses eixos, observe aqui como está inclinado aqui esses eixos de acordo com a orientação do elemento. Voltando aqui. A gente vai fazer para X, para Y e para Z, né? Sempre a entrada e sempre a saída, né? Do centro para o lado direito, do centro para o lado esquerdo. Então, o que vai mudar aqui para cada eixo são os sinais,
Então, para a direção X, para a direção Y, para a direção Z. Observe que aqui a gente tem as tensões normais, e isso também para as tensões cisalhantes. Isso fica realmente, gente, muito grande. Observe, isso aqui é só para X. Se eu somar tudo aqui, todas essas minhas análises aqui para o eixo X, Y, Z, tudo isso aqui é só para X. Né? Tem, óbvio, as simplificações matemáticas, devido aos sinais, aqui mais, aqui menos. Então, a gente vai conseguir, né, trazer aqui algumas simplificações. Né? Observe que a gente tem aqui também dx por 2, dx por 2. Se eu somo, vai dar o próprio dx. Então, isso acaba simplificando essa força de superfície para o eixo X. A gente tem a mesma coisa para o eixo Y e a mesma coisa para o eixo Z. No final, a gente vai ter aqui, para cada eixo, a força de campo para o eixo X, a força de superfície, né? Se eu somar, essas forças vão ter que ser igual, né, à nossa aceleração convectiva, que é dm, massa específica dx dy, vezes a aceleração da velocidade ao longo do tempo e das coordenadas, né? Aqui ainda está bem simplificada, porque eu não trouxe aqui ainda, nessa derivada material, todas as coordenadas. Quando a gente traz todas as coordenadas aqui, ela ainda vai ficar, ó, para cada coordenada. Cadê? Terminado, não. A força de campo, massa específica vezes a gravidade, aqui em X. As forças de superfície, são as tensões normais e cisalhantes, mais a aceleração aqui para cada eixo, né, tanto em relação ao tempo quanto em relação às coordenadas. Então, os primeiros termos aqui para cada eixo vai significar força de campo por unidade de volume, tá? A gente já está dividido aqui pelo volume todos os termos. Esse termo aqui vai significar a taxa de variação dos campos de tensão, tensão normal e tensão tangencial também por unidade de volume. E esse termo aqui vai significar a aceleração da partícula. Observem que antes, todos eles estavam aqui divididos, multiplicados por x, y e z, por isso que a gente vai tratar ali, a gente trata ali por unidade de volume. Essas são as equações finais para cada eixo da equação diferencial aí da conservação do momento linear. Professora, a gente faz ainda alguma simplificação? Sim. Navier-Stokes, ele veio com algumas considerações em relação às tensões. E hoje essa equação da conservação do momento linear, ela é aplicada, né, por meio da equação de Navier-Stokes. Então, essa equação aqui toda, que ela vai representar a equação da conservação do momento para um fluido, né, considerado contínuo, a partir aí da série de Taylor para cada eixo, cada tensão, normal, tangencial, até a gente chegar nessas equações diferenciais para cada componente, U, V e W, elas são chamadas de equações constitutivas. E aí veio o Navier-Stokes, ele fez algumas considerações. Olha, mas a gente pode, né, representar essas equações do movimento, ou do momento linear, para um fluido newtoniano. Então, o que é que era um fluido newtoniano? Lá da primeira unidade, é quando a deformação, né, ela é proporcional à tensão aplicada. E o fluido mantém a sua viscosidade, não há uma variação da viscosidade do fluido. Ele fez uma outra consideração também para um escoamento unidimensional e laminar. Então, vimos lá que a tensão cisalhante, lá a lei de Newton, primeira
unidade, lei de Newton da viscosidade, de que essa tensão era igual a viscosidade vezes dV dy. Então, Navier-Stokes foi lá e representou, né, para cada eixo essas tensões, né, em função desse gradiente de velocidade em x, em y, em z, né, e as tensões, tanto cisalhantes quanto as normais. Trouxe isso para a equação geral da conservação do momento linear, né, que aplicou aqui para cada tensão as equações mostradas anteriormente, e ficou essa equação aqui enorme. Né, observe que ainda está aqui com as derivadas, né, com os nossos divergentes, que significa aí que é para a variação da velocidade para cada eixo. A gente pode também, aí depois de diversas simplificações matemáticas, né, que eu demoraria aqui, se a gente fosse explicar para vocês aqui, eu acho que umas 2 semanas ou mais de aula aí, ele simplificou essa equação e chegou na famosa equação de Navier-Stokes. Essa equação ela só pode ser aplicada para um escoamento incompressível e com viscosidade constante. Apenas, pessoal, apenas nessa condição. Né? A gente tem aqui a variação, né, a massa vezes a aceleração da partícula, no primeiro termo, né, a força gravitacional, nosso campo aí gravitacional, né, a variação da pressão em cada eixo e os componentes das tensões, né, devido à viscosidade. Então, essa é a nossa equação maravilhosa final de Navier-Stokes que a gente vai aplicar daqui para frente. É ela que a gente deve guardar no bolso e analisar cada situação que a gente vai ver como exercício, como aplicação. A gente vai pegar essa equação ou a equação final da continuidade mostrada anteriormente e vai aplicá-la. Euler, também, vocês vão ouvir falar, aí eu estudar bastante na equação de Euler, Euler ainda simplificou mais ainda a equação da conservação do momento linear. Euler disse, olha, vamos considerar um fluido com viscosidade constante aí igual a zero, um fluido invisco. Não tem viscosidade. Se não tem viscosidade, ó, todo esse termo de componentes das tensões viscosas vão embora. Se a viscosidade é igual a zero, para Euler, considerando aí as aplicações de Euler, todo esse termo aqui da equação de Navier-Stokes vai embora. Ele está considerando um escoamento invisco, um escoamento sem viscosidade, com a viscosidade constante igual a zero. Eu não tenho tensões, nem tensões normais, nem tensões de cisalhamento. Então, são essas duas equações, tanto de Navier-Stokes ou de Euler, que a gente vai aplicar daqui para frente nos nossos exercícios. Então, vamos levar ela com a gente. Essa primeira aqui é a equação de Navier-Stokes. Esta segunda, né? Navier-Stokes para fluidos, as considerações de Navier-Stokes para fluidos com viscosidade aí constante, mas diferente de zero, e escoamento incompressível. Para Euler, um fluido em que a gente despreza a viscosidade e as tensões. Então, aqui de Euler e aqui a equação de Navier-Stokes. Antes da gente fazer exercício, não vou perguntar nem se vocês têm dúvidas, vamos fazer os exercícios para a gente começar a aplicar isso daí. Deve estar todo mundo aí meio assustado do outro lado, mas vamos fazer exercício, vocês vão ver que a gente não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu acho que é muito mais um bicho de 7 cabeças. O desenvolvimento, né, da equação de Navier-Stokes, da equação, todas essas equações que a gente falou, desenvolvimento matemático, mas uma vez a gente já tem essas equações, o que a gente precisa é fazer um bom e correto uso delas. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar toda a questão, trazer todas as considerações iniciais. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla da interpretação de tudo que a questão e a imagem está nos dizendo, quando tiver imagem.
Vamos aplicar a equação da continuidade, né? Quando couber, ou a equação da conservação do momento, ou diferencial do momento linear. Vamos pegar esse primeiro exercício. Dá tempo da gente fazer uns dois aqui ainda. Tá? E se não der os dois, a gente faz um hoje, faz um na próxima aula. Essa questão ele fala: trata de um escoamento incompressível de viscosidade constante. Ele já está sendo bem bonzinho aqui, dizendo que a gente já pode aplicar a nossa equação de Navier-Stokes, né? Atende a essas condições. Considere o escoamento em regime permanente. Outra informação aqui também interessante. Entre duas placas infinitas, uma móvel e outra fixa. Essa imagem nem tinha, gente. Eu coloquei depois só para a gente conseguir visualizar, né? Que o escoamento aí de uma placa, a de baixo está fixa e a de cima está móvel. As placas, né, estão na horizontal, as partículas se deslocam na direção X, como vocês podem ver. Não existe outros componentes de velocidade, né? A gente vai ter apenas a componente U. Ele já está dizendo aqui para trabalharmos no eixo X, né? Ou seja, a componente U. V e W é igual a 0. Obtenha o perfil de velocidade para esse escoamento. Olha o que ele quer, o perfil de velocidade. Acabou a questão, gente. É só essa informação que a gente tem. Ele quer o perfil de velocidade. A gente sabe que a gente pode encontrar com a equação de Navier-Stokes, né? A velocidade ali variando em x, a velocidade variando em y, variando em z, né? Ou também ali ao longo do tempo. Ele quer o perfil de velocidade ao longo de x, que ele já disse que é o nosso eixo de análise. Vou trazer todas as equações aqui, ou todas as considerações primeiro, né? Escoamento incompressível, viscosidade constante, podemos usar aí Navier-Stokes. Regime permanente, já está nos dizendo que não há variação ao longo do tempo. O escoamento é na direção X, ok. O escoamento é na direção X, mas a nossa velocidade varia em Y. Ó, a velocidade está variando em Y, o escoamento ele ocorre na direção X, e V e W, essas componentes são iguais a 0. Essas considerações estão aí na questão, exceto de que a velocidade varia em Y, né, que está na imagem, mas se o escoamento ocorre em X, é isso desde a primeira unidade, quando a gente trabalha a tensão, taxa de deformação, a gente sabe que essa velocidade vai variar ao longo, né, da altura, o que vai depender, óbvio, da orientação do escoamento. A gente vai fazer também para o escoamento vertical, né? Se você tiver um escoamento vertical, o fluido vai escoar verticalmente, mas a velocidade vai variar em Y. Nesse caso, a velocidade ela varia aqui em X, porque a gente tem um escoamento horizontal. As considerações, que é a parte mais importante, vocês entenderem, conseguem enxergar na descrição da questão. Aí eu preciso que vocês me falem alguma coisa agora, porque a gente já está fazendo exercício, já é a Vera. Só essas considerações que estão em vermelho. Bruno, Maurício, Daniel também está aí. Leonardo está muito calado esses tempos. Rafael, Maicon, Laísa, Lainá.
Essas são todas as nossas equações para todos os eixos x, y e z. Claramente, eles nos falam que o escoamento ocorre na direção x, né? Então, vamos usar a equação de Navier-Stokes para a equação para o eixo x, né? A variação da pressão em x, o campo gravitacional em x. Então, usamos essa primeira, né? Aqui é em y e aqui em z. Não vamos usar nenhuma dessas duas. Vamos trabalhar em cima, né, do nosso eixo x. Vou trazer a equação aqui, né, e ver o que é mais que a gente pode considerar ou desprezar da nossa equação de Navier-Stokes para o eixo x. Então, trazendo as nossas considerações aqui, né, primeira coisa, o regime é permanente. O regime é permanente, não tem variação da velocidade ao longo do tempo. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, não tem variação da velocidade ao longo do tempo. Outra informação, né? As componentes V e W igual a zero. V e W igual a zero. A gravidade não atua em X, né? A gravidade atua em Y, ele está horizontado, ou ele está orientado aí horizontalmente. Então, eu não tenho a nossa força de campo gravidade. Mais o que? O escoamento é em X, mas a minha velocidade varia em Y. Se a velocidade varia em Y, deixa eu só simplificar mais essa equação aqui. Ó, W e V é igual a zero, a gravidade não atua em X e o regime é permanente. Eu vou só simplificar primeiro aqui. Tá? Vou ficar só com esse termo, a variação de pressão, todos esses ainda, né? E aqui eu tenho o du dx. Né? Tinha massa específica aqui ainda, mas vocês vão ver o que vai acontecer com esse termo. A velocidade só varia em y. Então, observem, ó, se a velocidade só varia em y, a velocidade não varia em x e não varia em z, que é o que nos diz esse termo. U variando em x, del ao quadrado, del x ao quadrado, né? Variando em x e variando em z. Os únicos termos da nossa equação que nos sobra é a variação da pressão em x e aqui a nossa segunda derivada aí de u e y. Sim, a gente usa assim, é só aproveitando o que o Leonardo falou ali. A gente vai usar bastante aqui, acho que durante toda a disciplina, né? Os conceitos aí de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2. Essa parte, pessoal, é a principal. Se a gente esquece algum termo que a gente deveria anular ou anula incorretamente, toda a nossa questão a partir desse ponto vai estar errada. Só trazer a massa específica para cá, tá? Estava multiplicando esse termo também. Então, recapitulando, no eixo X não tenho variação, ou não tenho a componente V e W, por isso que esse termo foi anulado. A gravidade não atua em X, o escoamento é permanente, ou seja, o não varia ao longo do tempo. A velocidade, apesar dela ocorrer em X, ela vai variar em Y, então eu não tenho a velocidade variando em X e em Z. A gente está apenas simplificando a nossa equação ainda. Vamos lá, ficamos aqui com essa nossa equação final. Navier-Stokes ali para o eixo X se resumiu
a isto. Vamos aqui agora só isolar, passar os outros termos para o outro lado. Temos, então, aqui a variação da pressão em X é igual a viscosidade multiplicou esse termo, a segunda derivada de U em relação a Y. Mas ele quer o perfil de velocidade. Então, o que é que vai acontecer? Ele quer saber o perfil de velocidade, da velocidade, em relação a Y, que é como ocorre esse escoamento. Então, agora, a gente pode começar a resolver matematicamente a questão, depois de aplicadas as considerações, depois de cancelados os termos e analisados os termos que são importantes para esse escoamento. Agora, a gente vai começar a matemática. Vou passar a viscosidade aqui, que está multiplicando para este lado, dividindo, e vamos trabalhar com esta equação. Como é que a gente vai sair disso daí? Vamos integrar, né? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro a gente vai ter que fazer resolver essa equação diferencial aqui separável, integrando duas vezes em relação a y. A gente vai integrar a primeira vez, vai achar a primeira constante, integrar uma segunda vez e encontrar a segunda constante. Então, vamos separar isso aqui. A integral da pressão em X, né? Fazendo essa integral, a gente vai ficar com dP dx dividido por μ, que é a viscosidade, vezes y, e a gente tem aqui a nossa primeira constante, que é C1. Vamos integrar de novo, né? Para obter o perfil de velocidade, ele não quer apenas a taxa de variação da velocidade em y, ele quer o perfil de velocidade. Então, vamos integrar agora, de novo, essa nossa equação aqui com a constante, né? Integral aqui, a gente vai ter y ao quadrado dividido por 2, a integral de y. Todos os termos aqui se mantêm, gente. C1 vezes y, e a gente ganha uma segunda constante, que é C2. Esse aqui já é o nosso perfil de velocidade para o escoamento. Mas quem é C1 e quem é C2? Precisamos descobrir quem é C1 e quem é C2. Como é que a gente descobre usando essas nossas condições de contorno, que a gente vai ter sempre no elemento, na figura, né? Quando y for igual a zero, a velocidade é zero. Quando y for o valor máximo, né? Y está apontando aqui para cima, né? Quando y é igual a d, nesse caso, que é a distância total entre as placas, vai ser igual a h, que é a altura total também, a velocidade vai ser a velocidade máxima. E é isso que a gente vai fazer, aplicar aqui essas condições de contorno para achar quem é C1 e quem é C2. Vou aplicar separadamente, com muita calma, quando y for igual a zero, a minha velocidade é igual a zero. Y também aqui igual a zero. C2 é igual a zero. Aplicamos a primeira condição de contorno. Achamos C2. Vamos aplicar agora a segunda condição de contorno.
Quando y for igual a d, né, que vai ser igual a h máximo, a altura total, a velocidade vai ser a velocidade máxima. Então, vamos pegar a mesma equação, mesmo perfil de velocidade aqui e aplicar, onde a velocidade vai ser a máxima quando y for igual a h. C2 a gente acabou de descobrir anteriormente que é igual a zero. Vamos isolar C1 aqui. Ah, então, vamos ficar aqui só mesmo a divisão, a matemática aí, quem está somando passa subtraindo. Encontramos quem é C1 e C2. E obtemos, então, e assim, ó, C2 é igual a zero, vou substituir no perfil de velocidade. Onde tinha C1, eu vou substituir aqui no perfil de velocidade. Então, a gente vai sempre precisar analisar, dentro da equação de Navier-Stokes, qual é o eixo de análise, o que é que eu devo e preciso considerar. Simplifico a equação, né? Depender do que ele está pedindo, se é o perfil de velocidade, se é a velocidade, então a gente vai ter que fazer essa integração, nesse caso, para encontrar o perfil de velocidade e substituir, usando as condições de contorno utilizadas para obter aí quem é as constantes, aí nosso C1, nosso C2, encontrar a equação final. Essa é a equação final, né? Essa é o perfil de velocidade para esse escoamento. É totalmente algébrica, a gente não tem aí nenhuma... Se a gente tivesse os números, os valores, a gente poderia aplicar e encontrar esse perfil de velocidade. Ah, professora, mas a gente tem aqui um y ao quadrado, né? E aí no desenho tinha linear, né? A gente pode ter perfil parabólico, pode ter perfil linear, né? Vai depender das condições da questão. Nesse caso aqui, claramente, era um perfil parabólico. O que a gente pode fazer aí é deixar essa equação mais bonita, mais arrumadinha aqui, né? Isolar aqui os V máximos, os P's, mas essa é a nossa equação final da velocidade para esse escoamento. Vamos deixar ela mais bonita, mais organizada. Vou mostrar mais um aqui, vamos fazer mais um exercício agora na vertical. A gente fez na horizontal, vamos fazer mais um exercício aqui na vertical. Vou nem perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Uma aqui está tentando acompanhar, Rafael disse que pode continuar, Mayara falou é o cansaço. A questão aqui é interessante porque ela é vertical, não mais horizontal. Vocês vão ver que as considerações são bem diferentes. Só tirar isso aqui. Então, ele fala aqui, essa questão que tem uma correia larga. A correia larga é isso daqui, gente. É essa correia aqui tracejada. Movimenta num tanque que contém um líquido viscoso. Então, ela está se movimentando aqui para cima. Olha a velocidade aqui apontando para cima. O movimento da correia é vertical, ascendente. A velocidade da correia é dada aí como V0. Não é que é zero não, tá, gente? V0. As forças viscosas provocam o arrastamento de um filme
de líquido que apresenta a espessura W. Então, aqui está o tanque. Observe, aqui tem um tanque e essa correia, ela passa aqui pela lateral desse fluido que está no tanque, né? E um fluido ele tende a subir acompanhando aqui essa correia, formando essa espessura de fluido aqui, H. Ó. Mas tudo isso aqui é fluido. Tudo isso aqui é fluido que está no tanque. Essa correia aqui está acoplada a esse tanque. Note que a aceleração da gravidade força o líquido a escoar para baixo. Então, ele já está nos dizendo, né, que a aceleração da gravidade está atuando. Obtenha uma equação da velocidade média do filme de líquido a partir das equações de Navier-Stokes. Admita que o escoamento é laminar, unidimensional e que o regime de escoamento é permanente. Então, o que é que a gente pode tirar aqui como consideração dessa questão? O escoamento é vertical, ascendente, a velocidade da correia é V0, formando aí essa espessura H. A aceleração da gravidade força o líquido a escoar. O escoamento é laminar unidimensional, o regime é permanente. Observe, o escoamento, ele ocorre em Y. O fluido está escoando aqui, saindo do tanque de baixo para cima. De baixo para cima aqui. Só tem que, quando esse fluido ele se deforma, ele vai aderir aqui a essa superfície, tá, gente? Só tem que a variação da velocidade, ela vai ser em relação a x. Porque se a gente fosse desenhar um perfil de velocidade aqui, ó, é 0 próximo à correia, né? E ele vai aumentando quanto mais longe da correia a gente estiver. E aí a gente vai ter a velocidade máxima aqui na lâmina de fluido em contato com o ar. Então, é como se a gente tivesse aquele perfil aqui que a gente acabou de desenhar horizontal dessa forma. Ó, o perfil horizontal, onde a velocidade variava em y. Se o meu fluido está escoando em y agora, a velocidade ela vai variar em x. Vocês conseguem enxergar isso? Que a velocidade agora ela varia em x. Como se a gente tivesse pegado essa imagem aqui e virado, acoplado aqui a esse escoamento. O escoamento ele ocorre em y, certo? Mas a velocidade vai variar em x. Vamos pegar nossas equações de Navier-Stokes. Tá? Como ele já disse que o escoamento ocorre em y, vamos trabalhar então com a nossa equação de Navier-Stokes para o eixo y. X não e z não. Vamos pegar a nossa equação de Navier-Stokes para o eixo y. A velocidade varia em y. Vamos trabalhar condição a condição. O regime é permanente. Não temos variação ao longo do tempo. A única... a gente não tem pressão atuando aqui no escoamento. Ele está aberto aqui para a atmosfera. Ele fala que eu tenho apenas o campo gravitacional. Então, ó, pressão não vai atuar aí em Y. Escoamento ocorre na vertical. Na vertical, então, a minha componente V, né, ela é considerada, logo a componente U e W são iguais a 0. O fluxo ocorre na vertical, mas a variação da velocidade é em x. Se a variação da velocidade é em x, não temos variação da velocidade em y, nem variação da velocidade em z. Vou botar aqui para vocês verem de acordo com
as cores, não temos variação da velocidade em Y nem em Z. U e W é igual a zero, o regime é permanente, a velocidade não varia ao longo do tempo. Não há pressão atuando no escoamento, ele está aberto à atmosfera, mas eu tenho a força do campo gravitacional atuando em Y. A gravidade aí ela vai agir para baixo, então vamos adicionar um sinal aqui negativo. Ela vai forçar o fluido a descer aí e voltar para o tanque. E esse nosso termo, que é U, né, a segunda derivada aqui de V em X. Ele quer a equação da velocidade média, né? Então, primeiro, para a gente encontrar essa equação da velocidade média, a gente precisa obter a equação da velocidade. Depois a gente encontra a equação da velocidade média. Passar aqui a viscosidade que está multiplicando, dividindo. Vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez para o outro. Integrar duas vezes, encontrar ali C1, C2, depois, por meio das condições de contorno, encontrar quem é C1 e quem é C2. Integrar a primeira vez, então, tenho aqui, é tudo uma constante, né, gente? Então, a gente vai ficar aí com X, multiplicando esse termo aqui, mais C1. Quando a gente integrar o resultado da primeira integração novamente, né, o x aqui vai ficar ao quadrado dividido por 2, C1x e C2. As condições de contorno para essa imagem aqui, quando x for igual a zero, ó, aqui quando x for igual a zero, a gente tem o eixo aqui, né, y e x. Quando x for igual a zero, que é exatamente na correia, a velocidade de escoamento do fluido vai ser a velocidade da correia. Quando x for igual a h, a gente vai ter a velocidade desta camada de fluido aqui que está em contato com o ar. A gente vai sempre fazer aplicar essas duas condições de contorno. Quando x for igual a zero, a velocidade vai ser igual à velocidade da correia. Quando x for igual a h, a gente vai ter a tensão mínima aqui na superfície, porque o fluido está em contato com o ar. A gente atinge a velocidade máxima. Como a gente não tem a velocidade máxima, a gente vai partir para a condição de contorno em termos de tensão. Então, primeira condição de contorno, quando x for igual a zero, a velocidade vai ser a velocidade da correia, que é V0. Então, a gente vai ter aqui 0, 0, C2 vai ser igual à velocidade da correia. A gente já sabe aqui que C2 é igual a V0. Aplicando a primeira condição de contorno. A segunda, quando x for igual a h, a tensão é igual a zero, né? Mas para que a tensão, lembrando que tensão é viscosidade vezes dV dx, para que a tensão dê zero, dV dx tem que ser zero, porque a viscosidade ela é constante. Então, a gente vai precisar derivar aqui a nossa equação, primeiro, em relação a x. Tudo isso daqui vai ser igual a zero quando x for igual a h.
A gente deriva a velocidade, a nossa equação genérica aqui da velocidade, né? A derivada aqui em relação... Perdão, gente. Vou pegar essa equação aqui, que já é dv dx, igual a zero. A gente já tem aqui dv dx, isso aqui vai ser igual a zero. Ó, quando x for igual a h. Então, já temos quem é C1 e já temos quem é C2. A gente já chegou na nossa equação, né, no nosso perfil de velocidade. Se a gente substituir aqui C2 por V0 e C1 por menos ρgh por μ, a gente já tem o nosso perfil de velocidade. Mas não ainda a velocidade média, né? Esse é o perfil de velocidade, ó. Esse é o nosso perfil de velocidade que a gente acabou de encontrar. Para encontrar a velocidade média, a gente ainda tem que fazer integral de V, VdA, né? Mas observe que aqui a gente vai ter apenas a variação da velocidade em x dividido pela área. Então, a gente vai ter que fazer V médio, vai ser y, né? Porque y é um constante, dA é dx, dy, y é uma constante, então a gente vai ficar com y dividido pela área, vezes a integral de v dx. Vou deixar essa parte para a próxima aula, a gente continua essa questão na próxima aula. Já foi muita informação por hoje, espero que vocês estejam todos respirando bem. E a gente continua na próxima aula de terça-feira. Gente, é um pouco assustador essas equações diferenciais, sim. Mas com calma, sim. Calma, exercitando, né? Está um pouco participativos, mas eu fiz bem calma essa interpretação dos dados, para que vocês vissem que a equação é grande, sim, a gente vai simplificar de acordo com com a interpretação da questão. Tá, então, deixa eu passar a nossa lista de presença de hoje. Próxima aula a gente segue fazendo mais exercício, não tem mais conteúdo. E quinta-feira que vem, lembrem, a nossa prova da segunda unidade. Já falei, fazendo as questões não, né? Mas cada questão, é aí que eu ia cobrar, questão 1, 2, 3 e 4, e uma a mais, né, para que vocês escolham dentre as opções que eu vou dar. Tranquilo? Quer dizer, tranquilo não, né? Vão estudar, por favor, estudem. Lembrem de vir ao aulão da monitoria, pedir para Felipe dar um gás, ou seja, essa questão de navios todos, fazer mais exercício também. Para a nossa gravação, enquanto vocês assinam a lista, desejar